Boa noite a todos. E aqui retornamos, né? Parece que foi tanto tempo, né? Uhum. Mas não foi tanto tempo assim. Então, estamos aqui voltando, né, ao segundo capítulo de Lucas, Louvor dos Anjos e Testemunho dos Pastores. E agora, já que nós já nos harmonizamos aqui com essa música, vamos ver quem gostaria de fazer a prece. Alguém se sente assim particularmente inspirado para fazer a nossa prece? Não estou vendo ninguém. Eu posso fazer. Obrigada, Fábio. Ah, vamos então sentirmos confortáveis e mais tranquilos, optar por fechar os nossos olhinhos e elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Criador. E vamos agradecer por estarmos aqui hoje, neste estudo do NEP, este estudo que nos faz com que sentimos melhor, nos faz procurar cada palavra de Jesus, cada palavra dos nossos irmãos que nos deixaram o seu melhor lado, o lado do amor, não só a palavra, mas o seu simbolismo, tudo o que verdadeiramente te traz nesta vida do Cristo. Te agradecemos, amado Mestre, pela tua passagem na Terra, pois sem tua passagem nós não conseguiríamos evoluir tão facilmente, ainda assim com algumas dificuldades. Mas te agradecemos por este estudo, por estes irmãos que se dedicam profundamente a este estudo, para que possamos assim aprender e conseguirmos nos melhorar a cada dia. Que estas bênçãos destas palavras se possam encaixando em nós, que as possamos entender e que consigamos estar de coração aberto, de mente aberta, para as conseguir compreender. E assim, com a máxima gratidão, vamos dar início ao nosso estudo. Que assim seja. Obrigada, Fábio. Então, nós estamos aqui no Louvor dos Anjos e Testemunho dos Pastores. Já vimos muita coisa que aconteceu após o nascimento do menino Jesus, né? Tantas informações, tantos momentos marcantes envolvendo os pastores, né? Os anjos. E agora vamos recordar fazendo a leitura da perícope. Cadê a Odete para fazer a nossa leitura aqui? Uhum. Uhum. Obrigada. Cadê nossa menina Odete? Eu vi que ela já está por aí. Tá, tá. Obrigada. Nós que agradecemos. Louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou o anjo do Senhor. Glória a Deus, glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor, na cidade de David.
Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado na manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção aos céus, os pastores disseram em si: Percorramos até Belém e vejamos estes acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Após terem visto e divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança, todos ouviram e admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas as coisas, refletindo em seu coração, e os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, Odete. Nossa, muita coisa, né? Muita coisa aqui que nós já vimos. Agora nós vamos lá para Minda, fazer que nós ficamos, né, semana passada, não tivemos o nosso encontro, então temos que recordar bem direitinho o que que nós vimos no nosso último encontro, não é não, Minda? Sim, sim. Obrigada. Boa noite a todos, e quem eu ainda não cumprimentei. Então vamos ler o meu resumo. Vou ler. Foram apressados, estamos no capítulo 2 e no item 16. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Então tivemos a nossa querida Patrícia a coordenar a última aula. Falámos sobre foram apressados. É uma reação impaciente, agir sem pensar. Mas viu-se que no dicionário Strong diz-nos que pode ser até apreciar. E não estavam ali precipitados. Eles foram rapidamente porque ficaram entusiasmados com a proposta dos anjos. A nossa busca pela boa nova é apressada para irmos ao encontro de Cristo. Eles já estavam em sintonia, eles, os pastores também, e Maria, José, e em algum já tinha nascido o menino Jesus. Em algum momento temos que fazer o sacrifício, que hoje já não percamos tempo com o que não é essencial. Agora pode ser o nosso momento, como eles que estavam já conscientes. E Deus nos trouxe o modelo e guia, Jesus. Tudo quanto tiver à mão de fazeres, faz enquanto há tempo. Aproveita as oportunidades. Precisamos estar atentos a estes sinais. Que possamos compreender esta missão. Os missionários vêm e cumprem a sua missão e vão. Os pastores compreenderam e louvaram ao Pai. Eles foram chamados. Nós encontramos-nos com a verdade, mas se não nos deslocarmos, o caminho também não é fácil. Então o nosso Filipe veio-nos falar, falou-nos da cura da filha de Jairo, que estava moribunda. Ele era o chefe da sinagoga e Jesus estava a ajudar e curou-a. E quando dizemos já entendi, então faz-se urgente ir ao encontro de Jesus. A nossa iluminação torna-se urgente nos juntar a esta família espiritual. Quando entendemos, corremos. A doutrina espírita trouxe-nos o Consolador. Nós já estamos no período da transformação planetária. Então urge a nossa transformação rápida. Depois falou a nossa Patrícia. O convite é a transformação. Então temos que ajudar o próximo. Falou-nos no livro A Caridade. Lembra-te das mãos para o trabalho e esses anjos que são instrumentos do Pai pela misericórdia.
Ele quer que cada um entenda. Nós entendemos que precisamos de Cristo e vamos poder ajudar outros irmãos e colocar estas sementinhas no coração do próximo. A nossa querida Márcia também veio falar-nos. A necessidade fica visível procurar este estudo. Eles já tinham os corações aflitos. Eles viram e ouviram e se organizaram logo. Emanuel tem uma mensagem para nós. Caindo em si, como esta mensagem toca nosso coração. Então, cai em ti mesmo. Depois voltou a nossa querida Patrícia. Estamos todos nos transformando e tudo fica com outro brilho. O Pai nos dá tudo, nos completa com as cores certas, que possamos seguir estes exemplos. Voltou o Filipe. Quando cairmos em nós, nós queremos fazer tudo porque ficamos com uma grande sede de ser melhor. Ficamos com mais paciência. E é este sentir bem conosco mesmo. Isto é virtudes de Deus nos revelou. Deus nos revelou. Isto é virtudes. Sim, já. Desculpem, estava a repetir. Então basta um sorriso, um abraço, e os nossos olhos se vão conformar com pouco e degustando este estudo. Voltou a nossa Patrícia, trouxe-nos Acorde e Ajuda, do Fonte Viva, a lição número 143. Jesus nos convida a ir ao encontro do que precisamos. A vida é uma bênção do Pai. Ouvimos também a irmã Ana Paula a falar um pouco. Às vezes pensamos que vamos entrar na doutrina espírita e que tudo vai mudar, e nada está mudando. Mas vamos ver que a pouco e pouco vamos passando as dificuldades. A vida vai nos colocando estas pedrinhas no caminho. Então o grupo de estudo vai colocando aquela sementinha com perseverança e a pouco e pouco vamos entendendo cada vez mais. Voltou a nossa Patrícia. Cristo transforma pedras em diamantes. Então, a urgência é ir ao encontro de Cristo para encontrar a nossa essência. Nós somos co-criadores e verdadeiros filhos do Pai. Voltou o nosso Yuri para falar. Finalmente encontraram o que uma alma consegue fazer quando nos transformamos. Quando reconhecermos os nossos erros, acontece então a pressa de virmos a ser melhores. Paulo de Tarso também fez muitas asneiras, mas quando estava a ser apedrejado, Paulo converteu-se num homem do bem. E a transformação só ocorre quando a procuramos. Voltou a nossa Patrícia. Quem busca, encontra. As verdades vêm até nós, mas está tudo em nós. Todos temos esta centelha divina dentro de nós. E este esforço é de cada um. Voltou a nossa Márcia. O despertar da consciência leva algum tempo. Finalmente encontraram Maria, José e o recém-nascido. O espírito Casimiro Cunha, que é um poeta fluminense, escreveu uma frase que diz: aquilo que procuramos vem sempre à nossa procura. Voltou a nossa Patrícia a falar. Diz-nos, na simplicidade, nós recebemos muito mais. Algo muito maior nasce dentro de nós e nada acontece ao acaso. E é aí que o Pai vai se revelar para todos nós. Voltou a nossa Márcia. Maria e José, eles nos acrescentam. Este é o convite a sermos pacificadores. Houve uma inclusão de todos e, em primeiro lugar, veio de Maria. E todos cumprem o seu papel. Vem o nosso Filipe depois. Então, já percebemos que não podemos perder tempo. Temos que estar em boas companhias. O pensamento está sempre naquele que nos influencia e não temos o hábito de estar na companhia do amor. Então, temos que correr para estarmos na companhia de Jesus e sentir esta vibração. E a nossa querida Patrícia acabou por nos dizer: todos temos esta oportunidade de nos juntar a este amor de Jesus e sempre progredir. Vigiai e orai. Então a minha gratidão a todos e um beijinho a cada um de vós. Peço desculpa por ser tão extenso. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, Minda. Então, agora nós já conseguimos lembrar, né, que nós vimos o versículo 16, né, do capítulo 2, e hoje nós vamos avançar para o 17. Então, após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança.
Porque nós já vimos aqui 3 situações, né? O nascimento de Jesus foi no capítulo anterior, termina o capítulo com o nascimento. E aí, logo após o nascimento, os pastores receberam a visita de um anjo, que comunicou esse nascimento. E depois dessa visita desse anjo, se juntaram a eles outros seres angélicos que cantaram, fizeram um louvor. Então, primeiro nós tivemos a visita do anjo aos pastores, depois chegaram outros anjos, um canto, um louvor, e aí eles decidiram visitar o menino Jesus recém-nascido. Então, nós vemos aqui, já vimos aqui três passos desse capítulo 2. Eles foram lá, visitaram, terminamos aqui, encontraram o menino como o anjo havia descrito, enfaixado, deitado numa manjedoura. E agora nós vamos ver o que eles fizeram após esses 3 acontecimentos, né? Que foi uma noite impactante para eles. Então, para eles, nós temos um quadro formado, né? Vamos pensar nem num quadro, vamos pensar num filme, né? Eles estão ali pastoreando suas ovelhas, veem aquela luz, recebem a visão, a visita de um anjo, se assustam. Primeiro momento, o anjo aí fala com eles, não tenham medo, os trago notícias de grande alegria, nasceu o Salvador, ah, deu a mensagem. Segundo momento, juntam-se a este anjo outros seres angélicos, né? Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. E aí isso termina, eles se afastam, voltam aos seus lugares e os pastores decidem ir, né, ver em loco o que o anjo havia relatado a eles. Deu um sinal: ó, vocês vão encontrar. E eles foram e encontraram. Então, esse foi o filmezinho que passou, que nós assistimos até agora. E agora nós vamos ver o que eles fizeram após. E o que eles fizeram após terem visto. Divulgaram o que lhes havia fora dito a respeito da criança. Então, eles viram e vão fazer uma divulgação do que eles viram, do que eles encontraram, do que aconteceu com eles. E é nesse momento que nós estamos. Já passou. Para os pastores, eles já têm o quadro completo, eles já têm a informação completa. O anjo veio, deu a notícias, desceram outros anjos, eles cantaram, louvaram, deram a mensagem para ele, eles foram lá, comprovaram, viram tudo, e agora, depois desse momento, eles vão partir para a divulgação. Então, eu tenho a sugestão que nós poderíamos dividir esse versículo em 2 partes, para facilitar aqui a nossa compreensão, a gente ir que nós possamos chegar aos detalhes, ver as mensagens que são importantes para nós, para os nossos corações. Após terem visto e depois divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. Então, passou o filmezinho, eles têm o quadro completo. Então, eles, após terem visto, o que nós poderíamos tirar dessa parte desse versículo? Porque ver é uma ação importante, é um ato importante do Espírito, ver. Nós temos Jesus curando cegos. E aí o cego que pediu
Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Ele, que eu veja. Então, nós não podemos, podemos aqui explorar essa visão, né, como nós fazemos aqui, sob o aspecto espiritual, porque para o espírito, para nós, é importante que nós vejamos, tá? Não com os olhos, não somente, desculpa, corrijo, com os olhos do corpo físico, da carne, mas principalmente com os olhos do espírito. Então, eu queria pedir uma ajuda aí ao Felipe ou à Patrícia, por quê? Porque eu gostaria de avançar um pouquinho até no Evangelho de Lucas, para a gente fazer alguma coisa diferente aqui, tá? Queria ir lá, Felipe, ver se você poderia colocar aqui na tela o capítulo 24 de Lucas, enquanto eu pego um trechinho aqui de Emmanuel, e aí a gente já trabalha em grupo, tá bom? Olha, Já vou lá buscar, peraí. enquanto o Felipe prepara aí, eu vou trazer aqui para o grupo para a gente entender por que é importante. Existe essa mensagem de Emmanuel que se chama ver, ver. E ele diz assim: a visão não é exclusivamente dos olhos. Então, nós vamos para o capítulo 24, Felipe. Não é o versículo, é o capítulo 24 de Lucas mesmo. Sim, só que eu fiz essa pesquisa, só que Aqui, aí em cima, capítulo 24. Então, eu vou continuar aqui, olha. A visão não é exclusivamente dos olhos. Refletir é ver com a consciência. Então, quando nós refletimos, o que é refletir? Quando nós nos olhamos no espelho, nós estamos vendo um reflexo, não é isso? Então, nós refletimos, nós estamos vendo com a consciência. Imaginar é ver com o sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Quando nós vamos fazer um cálculo mesmo, nós estamos raciocinando. Recordar é ver com a memória. Aí ele diz assim: por isso mesmo, a visão é propriedade vasta e complexa do espírito, que se amplia e se enriquece constantemente à medida que poderes e emoções se nos desenvolvem e aperfeiçoam. Então, ele está dizendo que a visão é uma propriedade vasta e complexa do espírito. Porque aqui, Lucas não coloca, após terem visto. Então, essa visão, a forma como eles viram, teve um impacto neles, nos pastores, tá? A gente consegue ver lá no 24? É esse aqui, ó. Nós vamos ver esse pedaço aqui do caminho a caminho de Emaús, tá? Então, só para ver o anterior, Felipe, que é para a gente se situar no Evangelho, onde é que nós estamos? Avançamos bastante aqui, tá? Nós estamos no capítulo 2 e lá nesse A Caminho de Emaús é depois da crucificação de Jesus. Então, nós já avançamos bastante. Estamos aqui dando um spoiler, tá? Desculpa. E aqui, lá no capítulo 24, é a no, vamos lá para cima, Felipe, no anterior, na perícope anterior, aqui, ó, que nós vamos ver que as mulheres visitam o túmulo e já viram que Jesus, o corpo do Senhor Jesus, não estava lá. Tá? E aí elas
elas têm essa visão que o corpo não estava lá e têm a informação de que ele vive, tá? E, e ele cita aqui quem eram essas mulheres que foram contar aos apóstolos. Ele aí já não diz os 12, ele diz os 11. Por quê? Porque Judas não está mais aí entre eles. Então ele diz Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas diziam essas coisas aos apóstolos. Mas eles não acreditaram nelas. E aí, vamos aqui passar para o caminho de Emaús, no caminho de Emaús. E eu vou fazer uma leiturinha rápida, porque nós já vimos aqui que nós vamos explorar essa visão, tá? Os pastores foram lá, depois eles viram aquilo tudo e foram divulgar. Então, essa visão teve um impacto neles. Então, eles viram algo com o espírito, algo que os transformou. Então, aqui no caminho de Emaús, aí ele diz assim, Lucas relata: eis que dois dos discípulos que estavam lá, que ouviram as mulheres contando que Jesus havia ressuscitado, que não estavam mais no túmulo e tudo, ele diz, neste mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia distante 60 estádios, é uma medida, de Jerusalém, cujo nome eles iam para essa aldeia, chamada Emaús. Eles conversavam entre si a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. E sucedeu que, enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Então, olha como ver aqui já aparece de outra forma. A gente, o Felipe, a Patrícia e todos que estamos aqui reunidos, vamos explorar bem isso. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ora, o que aconteceu? Vamos fazer um paralelo aqui. O que aconteceu com os pastores? Os pastores receberam indicações do anjo e foram lá e reconheceram e viram o que o anjo havia descrito. E aqui, os que conviveram com Jesus tinham seus olhos impedidos de reconhecê-lo. Não reconheceram. Aí Jesus avança dizendo assim, disse Jesus para eles, que palavras são estas que trocais entre vós enquanto caminhais? E pararam entristecidos. Em respostas, um deles, de nome Cleopas, disse para ele, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas ocorridas em Jerusalém nestes dias? Ora, eles não reconheceram Jesus. Disse-lhes, quais? Jesus perguntou para eles. Eles lhe disseram as coisas a respeito de Jesus Nazareno, que se tornou um varão profeta, poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a uma condenação de morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, isso são esses dois discípulos, esses dois que estavam caminhando junto com Jesus. Nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel. Mas com todas estas coisas, este é o terceiro dia que se passa desde que estas coisas aconteceram. Mas também, dentre os nossos, algumas mulheres nos extasiaram, as quais estiveram de madrugada no sepulcro e, não encontrando o corpo dele, vieram dizendo terem visto também uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. Olha a diferença das visões. Tá? Os pastores viram os anjos, seguiram as orientações, foram lá, decidiram seguir, porque os anjos não disseram para eles irem, eles foram
por vontade, por livre-arbítrio, viram, encontraram, e, e aqui os dois discípulos, eles não conseguiam ver Jesus. As mulheres, elas foram ao túmulo para tratar, fazer, e viram que Jesus não estava lá, e viram os anjos que disseram a elas que ele não estava, que ele estava vivo, né? Alguns que estavam conosco partiram para o sepulcro, encontraram, assim como as mulheres também haviam dito, não viram. Olha como a visão de cada um é diferente, né? E aí Jesus disse: ó tolos e lentos de coração, para crer em todas as coisas que falaram os profetas. O que Jesus diz para eles? Eles não veem porque são lentos de coração para crer, né? É o que ele coloca aqui. Aí ele vem falando se não era necessário Cristo, tá. E aí, quando eles se aproximam, eu vou pular um pouquinho aqui, da aldeia onde eles estavam indo, lá para Emaús, Jesus faz o movimento de continuar e eles convidam Jesus para que permaneça com eles, porque já está ficando noite, o dia já está acabando, e ele entrou para permanecer com eles. E sucedeu que, ao reclinar-se Jesus à mesa com eles, tomando o pão, abençoou e, depois de parti-lo, dava a eles. Seus olhos foram abertos e o reconheceram, só nesse momento. Mas ele se tornou invisível a eles. E disseram um ao outro: porventura não estava nosso coração queimando em nós? Eles sentiam algo no coração. Quando nos falava pelo caminho, quando nos abria as escrituras, eles se sentiam tocados no coração também, mas não a ponto de abrirem o coração e verem Jesus. Só quando eles chegaram nesse momento, eles viram. E na mesma hora, olha só o movimento, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, e dizendo que realmente o Senhor se levantou e tornou-se visível a Simão. Eles explicaram as coisas ocorridas no caminho, como haviam reconhecido a partir do pão. Então, gente, eu espero que esse texto não tenha nos confundido, tenha nos ajudado a entender a importância da visão espiritual, porque da posição em que cada um estava, cada um viu de uma forma. Por que que eu trouxe esse texto, até um spoilerzinho, lá da frente, que a gente ainda vai chegar lá, né, Felipe? A gente chega lá. Mas é para a gente perceber que não foi só o fato porque eles foram lá, mas o que eles viram lá. O que eles viram lá os transformou. Assim como o que nós vimos, estamos vendo aqui a cada semana do Evangelho, está nos transformando. E eles colocam isso. As mulheres lá, quando viram o anjo, elas se tocaram no coração. E ali, os dois que caminhavam com Jesus, eles tinham os olhos, eles estavam impedidos de ver que era Jesus. Mas eles diziam: não sentimos o nosso coração queimar, sentíamos algo, só que eles não conseguiam ver e viram depois. Então, para a gente, foi um comecinho para nós começarmos a trazer essas impressões sobre após terem visto. Tá? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa aqui sobre essa primeira parte? Parece que não sei se ajudou, Felipe. Então, o verbo ver, não é?
A visão, para já, é um dos nossos sentidos e existem vários tipos de visão, como falavas, visão física, visão espiritual, e essa visão é influenciada diretamente por quem nós somos, pelas nossas experiências, por aquilo que vamos vivendo, e isso traz-nos uma visão. Mas esta visão, ele hum, decorre do encontro com Jesus. E era essa parte que eu gostaria de destacar, é que quem tem esse encontro com Jesus jamais volta a ser o mesmo. Ou seja, quem tem contacto com o Cristo, quem tem contacto com a proximidade com Jesus, portanto, fica com outro tipo de visão. E porquê? Porque Jesus também nos dá uma outra visão sobre a vida, não é? Dá-nos uma outra perspectiva, ou seja, aqui a ideia é o espírito, quando se encontra com o Cristo, ele possa aprender a olhar sobre o ponto de vista do Cristo. E isso faz toda a diferença. Então aqui o que eles vão dizer é narrar aquilo que haviam visto, né? Mas também aquilo que haviam sentido, aquilo que haviam percebido, né? Estava-me aqui a lembrar hum, de experiências, não é? De experiências do foro espiritual que eu já tive, não é? E realmente a visão, muitas vezes, ela, ela ajuda na construção da nossa fé também, não é? Porque ela abre caminho para uma certeza, por exemplo, aqui da questão da imortalidade da alma, mas aqui na visão com Cristo é também o vermos e o sentirmos que realmente Jesus acaba por ser o nosso caminho. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque esta visão depois também se transforma num encontro de almas, mas que nós sentimos uma profunda gratidão. E essa gratidão, muitas vezes, dos olhos que se abrem, né? Dos olhos que agora reconhecem, dos olhos que agora estão despertos, e há como que uma necessidade de partilhar aquilo que se viu. Eu lembro-me aqui da história de Paulo de Tarso, que todos conhecemos, do seu encontro na estrada de Damasco, né? Quando ele tem aquele encontro com o Cristo, ele fica cego, né? Mas quando sai da cegueira, né? Agora com a visão do Cristo nele, ou desse encontro, o que é que ele faz? Parte a partilhar aquilo que havia visto. Então, no fundo, está aqui uma grande metáfora, né? Está aqui uma grande metáfora. Todas aquelas pessoas que sentem este encontro com Jesus, né? Todas estas pessoas que, amolecendo o coração, como dizia o texto da passagem de Emaús, ou seja, voltamos sempre ao mesmo. A humildade de coração faz-nos ver e sentir a presença do Cristo. E essa visão que se dilata é uma visão espiritual, porque a nossa atenção começa a estar mais desperta para as coisas simples e para as coisas humildes. E essa visão que se dilata, ocorre exatamente porque afinizamos com esta vibração de maior humildade, ou seja, afinizamos com a manjedoura. Então, no fundo, eles tiveram este encontro com a humildade e com as virtudes do Cristo, né? E saem com uma nova visão. E o impulso desta nova visão é partilhar, não há hipótese, porque houve uma transformação interior. Porque antigamente estávamos cegos e agora começamos a ver de uma forma mais clara. Antigamente caminhávamos no vale da sombra e agora vimos de uma forma mais luminosa. Antigamente estávamos no vale e agora começamos a subir ao monte.
E à medida que nos vamos elevando, monte acima, como diz o Emmanuel, né? À medida que nos elevamos monte acima, nós começamos a ver outros horizontes, começamos a ver outras coisas, começamos a ver mais amplamente, começamos a ver mais elevado. E isso conduz-nos ao trabalho. Ou seja, conduz-nos a querer também participar neste planeamento divino, nesta criação, sermos pessoas ativas, mas agora com uma diferença. Agora com a presença do Cristo ao nosso lado. E esta passagem de Emaús é muito bonita porque ela diz-nos assim: olha, o Cristo está sempre connosco. Os nossos olhos é que estão cegos e não o percebem. Mas quando o nosso coração se amolece, eis que o vimos a partir o pão. Eis que o vimos a dispensar as bênçãos. E eis que há o reconhecimento que, na verdade, ele sempre esteve connosco, mas nós, infelizmente, tínhamos um nevoeiro que nos tapava os olhos. Ou seja, a nossa atenção estava concentrada em outras coisas, que não nos deixava permitir ver a sua presença. E aquilo que devemos pensar é o quão ceguinhos estamos, né? Porque nós ainda duvidamos, né? Nós talvez ainda gostaríamos de mais sinais da presença do Cristo em nós. Nós talvez gostássemos de conversar com Jesus de uma forma mais evidente, de forma a que ele se fizesse, se calhar, presente, como apareceu a Maria Madalena, não é? Mas será que é necessário isso? Não. Talvez no nosso quarto, a fazer uma prece bem sincera, talvez nós o consigamos ver, não com os olhos físicos, mas com os olhos do espírito. Porque sentindo, por exemplo, a presença dos benfeitores amigos, estamos a sentir a presença do Cristo, que se faz representar por essas mentes e corações amorosos. Então isto é excelente, porque é como se nós estivéssemos num grande nevoeiro, não é? Nós vivêssemos, se calhar, para coisas que não interessam, não é? Nós andarmos perdidos dentro de nós mesmos, nós a perdermos tempo com coisas que realmente não nos conduzem a lado nenhum, e depois quando percebemos, não é? Se calhar o tempo que foi perdido, ou as oportunidades que foram perdidas, tempo que foi perdido em coisas desnecessárias, né? E agora quando começamos a enxergar, alguma coisa tem que ser feita, né? Por exemplo, em minha experiência pessoal, não quero estar a pessoalizar, mas com o conhecimento da doutrina espírita, não estando desperto, não é? Não estando desperto, mas eu vi, eh, não é? Pela nossa própria vida, o quão ceguinho, o quão ceguinho estava. Mas hoje percebo também ainda o quão ceguinho estou, né? Mas agora com uma diferença, mas com a sentir o amparo espiritual. Agora também a procurar esforçar-me para ver cada vez melhor, né? E isso realmente, a presença de Jesus na minha vida hoje, digo-vos uma coisa, é, é uma coisa imprescindível para mim, porque eu agora vejo de forma diferente, né? E eu já não me consigo afastar muito. Passa a palavra. Felipe, obrigado. É bem isso, Felipe. Você viu e sentiu no coração. E é o que acontece com nós. Nós nos transformamos assim. Ainda bem.
ainda bem. Bem como aquela mensagem diz, a visão não é só com os olhos. Então, esse, esse ver, esse ver bem mais íntimo, depende da nossa posição, da nossa história, da nossa caminhada. E nós vamos ter a bênção de ver o que nós precisamos ver, para ver e sentir no nosso coração aquilo que nós precisamos ver. Isso vem na medida exata das nossas necessidades. Mas precisamos ter esse movimento de querer, como o cego pediu a Jesus, que eu veja, que eu veja. Então, cada um de nós verá na medida exata da sua necessidade, da posição em que nos encontramos. Agora eu te passo já a palavra, Cris. Eu queria recordar aqui algo que nós já estudamos, já vimos aqui, sobre Maria. Está lá no NEP Search, então tem um comentarista bíblico, Matthew Henry, e ele coloca as lições, ele fala, vem falando várias coisas sobre Maria, fala sobre Elizabeth também, e ele coloca, eu separei algumas só, lições da vida de Maria. E eu queria recordar aqui, que a gente recordasse um pouquinho, já te passo já, Patrícia. Aí ela tem as lições da vida dela. Os melhores servos de Deus são com frequência, não são sempre, mas com frequência, gente singela e disposta a lhe servir. Como nós vimos, também se aplica aos pastores. Sim, gente singela e disposta a servir. Por quê? Porque eles foram lá, se movimentaram e depois foram divulgar. Aí ela tem outra lição da vida de Maria que ele coloca para nós, refletirmos. Os planos de Deus incluem feitos extraordinários em gente singela. Qual foi o feito extraordinário? O anjo apareceu para os pastores, depois o exército angélico também louvando e dando a mensagem. E a última, que eu acho que a gente deve refletir bastante sobre ela, o caráter de uma pessoa se revela por sua resposta ao inesperado. O que foi inesperado para Maria? A visita do anjo e o papel que ela teria. Poderia, ficava a critério dela desempenhar ou não, e ela o desempenhou muito bem, perfeitamente. E os pastores? O caráter de uma pessoa se revela por sua resposta ao inesperado. Eles esperavam que aquilo acontecesse com eles naquela noite? Não, eles não esperaram. E qual foi a resposta que eles deram ao inesperado? Eles foram lá e viram e deram uma resposta para aquilo. Então, mais algo para a gente refletir ainda sobre essa primeira parte. Patrícia, desculpa ter te feito esperar, viu, querido? Todo o tempo para você. Nada, pouco tempo para mim, porque já está tudo dito. É, eu fiquei aqui pensando, tinha feito umas anotações, estava tentando juntar o Leco-Cre aqui, e porque já, né, a gente já avançou tanto, e aí a gente foi lá na frente, né, ver esse momento em que, mesmo depois de ter caminhado junto ao Cristo, os apóstolos não reconheceram que eu acho que quando a gente chega nessa passagem, acho que dá até um frio na espinha, assim, né? Porque a gente fala, mas como, né? Mas como, se a gente já sente, assim, né? Que a gente não consegue mais se afastar dele,
e a gente consegue reconhecer tantas coisas, né? Em tantas coisas a sua presença, e como o Felipe falou, e tá nesse texto aqui lindo, eu consegui achar aqui, Márcia, de procurar o lado melhor, né? A parte melhor das pessoas, para a gente ir saindo dessa visão material e acrescentando a nossa visão espiritual, que é exatamente isso que aconteceu com os pastores e que vai acontecendo com a gente, né? Mas o quanto apenas, né, se a gente fica apenas no conhecimento material e mais racional, não há essa conexão, né? Não, quando a gente não se abre, não faz a verdadeira entrega do coração, né? Aquela da obediência e da resignação, a gente muitas vezes não reconhece, né, em tantas coisas que nos acontecem, que seja uma, uma oportunidade enviada, né, para o nosso melhoramento, ou enxergar naquele irmão, um irmão, né, em família, em humanidade, que ele também é um irmão do Cristo, que ele também é um filho, né, do nosso Pai. Então, o quanto essa, esse conhecimento da verdade, ele precisa entrar por nós, por todos os poros, né? E o Felipe foi falando lá da mediunidade, eu fiquei pensando aqui da questão, né, de quando perguntam lá, Kardec pergunta, né, de como que o espírito enxerga. Eu não consegui achar que questão que é, Felipe, se você lembrar lá no Livro dos Espíritos, que é com o corpo inteiro, né? Que é com todo o perispírito. Não tem um local fixo da visão. A visão aqui para nós na matéria, ela é a candeia da alma. Ela é essa janelinha, essas duas janelinhas que a gente tem. Olha, eu estou tentando ficar cada vez menos cega, gente. É um óculos aqui, outro aqui, mas é, é a visão 360, que a mãe tenta ter, né, para ver tudo que está acontecendo com os filhos, aquele radar, mas ainda não estamos nessa condição. Mas é bem isso, né? Porque a verdade, ela precisa nos permear por todos os nossos poros, para que a gente possa verdadeiramente senti-la e reconhecê-la, né? Quando ela se faz em nós. E aí, esse é um processo, né? Aquele processo lá que a gente tanto fala da Alcione, né? O conhecer, o meditar, o sentir e o viver, né? Então, o quanto esses pastores, eles realmente se abriram, sentiram, né? E foram nessa busca e eles, né, estavam prontos, eles se conectaram com a verdade, né? E aí o visto também, eu estava, né, pesquisando lá no dicionário, eles colocam também que é como uma questão do que foi considerado, do que foi estudado, do que foi, né, compreendido, versado. Eles colocam aqui, né, uma palavra bem intelectualizada. Mas então eles estavam seguros realmente daquilo que eles sentiram no fundo do coração. Então, eles não foram, né, ou como a gente vai ver já já, divulgar algo que eles não tinham certeza. Então, é essa verdade que tomou conta deles e eles tinham certeza, né, a fé plena e lúcida, e claro, com a confirmação ali, né, do que tinha sido pronunciado, né, anunciado a eles, porque é uma responsabilidade muito grande o que vai acontecer, né, de divulgar o que foi dito, não foi nem o que foi visto, né? Então, eles estavam plenos ali, tanto, né, dessa conexão com a verdade, quanto dessa certeza do que realmente era essa verdade, né? E aí o Felipe estava falando, né, do nosso tempo, da nossa cegueira e do que a gente já, né, tá
Já foi tão ceguinho, ainda está ceguinho, mas está tudo certo. Tá tudo certo, a gente só não pode, né? Como geralmente a gente faz, é se cobrar, né? Se cobrar é exatamente as toparias que a gente deveria ter feito de um jeito e não fez, porque a gente não tinha o conhecimento, o sentimento, o entendimento e a vivência. A gente não tinha. É uma luta interna muito grande. Eu falo por mim, o Felipe já falou dele, eu falo por mim. Né? É assim, a consciência, ela fala, agora você sabe, então, né? Não. A gente fez o melhor com o que a gente tinha. E aí tem esse texto aqui do Emmanuel, também está lá no Palavras de Vida Eterna, que chama Na Luz da Verdade, capítulo 130. E aí, Emmanuel diz assim: a bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livre as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos, né? Então, aí ele fala assim: elevemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate, são frutos das nossas escolhas. Então, que a gente, né, se respeite, não constranja o outro a ler a cartilha da nossa forma, porque esse também geralmente é um movimento que acontece quando a gente sai, né, para contar, né, como os pastores vão contar. Então, já é uma mensagem que vale para as duas passagens, né, para os dois momentos. Mas ele diz: a emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. E os pastores se dispuseram a buscar, né? Foram apressadamente lá, sem atropelo, mas entenderam a urgência do despertar, do ver, de confirmar e de consolidar essa verdade dentro deles. Então, esse é o momento que verdadeiramente, vou repetir, verdadeiramente a verdade liberta, né? Não é só conhecer intelectualmente, é conhecer do sentimento, né? Porque é aí que a alma passa a ver por completo, no 360, ela passa a ver com todo os seus sentidos, né? O sentido, a faculdade do espírito mesmo, porque o Felipe falou da reunião mediúnica e a gente sabe que não fica circunscrito também, né? As faculdades mediúnicas. Então a gente vai expandindo, né? E vai assumindo as nossas responsabilidades aí. É isso. Obrigada, Patrícia. Olha, fechando aqui, né, em alto nível, a nossa primeira parte aqui, após terem visto, isso, e após terem visto. E é bem assim, é, essa visão nos vai ampliando, né, à medida que nós temos condições de ver mais. E aí nós vamos ampliando, até chegar a essa visão aí de 360 graus, né? Que Jesus tinha essa visão, via tudo. E nós hoje temos esse esforço, temos o privilégio de estarmos aqui encarnados. Então, mas se eu tivesse espírito, eu estaria vendo mais. Nós estamos vendo exatamente o que nós precisamos ver, né? Então, é sempre essa noção que eu veja. Aquilo vem na minha medida, tá? No que eu consigo absorver. Queria fazer uma pergunta. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa questão da visão espiritual, do impacto da visão, que a Patrícia colocou bem mesmo, visto,
né? Aquilo já completou um quadro para eles, né? Já concluiu aquele quadro, eles viram aquele quadro. Aquilo tem uma percepção e um impacto neles, do que eles viram, esse entendimento todo daquilo, né? Não foi só ela chegar lá, olhou, ah, é verdade, foi mal. Não, né? Então, essa visão, esse olhar mais atento, mais cuidadoso para as nossas questões íntimas e para aqueles que nos acompanham, ter esse olhar cuidadoso, porque os dois discípulos estavam com tanto coração tão triste, tão entristecidos de não terem mais a presença do Mestre Jesus, que os olhos deles eles estavam impedidos de ver, impedidos de ver, e sentiam arder o coração, mas não conseguiam ver. O que a gente tem é isso. E agora, alguém quer acrescentar alguma coisa sobre ver? Tem alguma coisa ficou claro? Tem alguma dúvida? Gostaria de colocar uma outra visão? Não estou vendo ninguém com a mão aqui. Então, nós vamos passar para a segunda parte. A segunda parte diz assim: após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. Felipe, ainda é pela primeira parte do visto? Ah, então vamos, antes de avançar, vamos ouvir aqui o Felipe. Foi uma, Ver e ouvir o Felipe. foi, foi uma coisa que eu vi. Ora, é sobre o olhar de Jesus, porque esta visão que os pastores têm ou que viram não foi simplesmente a vista do Cristo, mas foi olhar sobre o ponto de vista do Cristo, e isto acaba por ser também muito importante. Há uma mensagem do Emmanuel que fala sobre isso. Ele diz assim: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada, e no final ele diz: busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo das nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro de caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e da nossa compaixão. Então, é este olhar compassivo para que agora na caminhada, se tivermos algum atrito com alguém, que busquemos olhar para a pessoa sobre este ponto de vista, que a pessoa não é a atitude, e que cada pessoa que erra tem em si mesmo este caminho da iluminação. Está temporariamente enferma e por isso ele diz que merece a nossa compaixão, mas que daí em diante o tempo trará boas novas dessa pessoa. Então esse também é o olhar de Jesus, porque aquilo que Jesus faz com Pedro, com João e com todos os seus discípulos é ver esse potencial iluminativo neles. Ou seja, esse olhar que não repreende, que não julga, mas que sabe esperar o momento certo para a sua própria redenção. Então serve-nos também para nós, porque se tivermos nós este encontro com o Cristo, não podemos julgar os outros, não podemos dizer que os outros estão mal, não podemos dizer, cabe-nos simplesmente orar, compreender e esperar que o tempo faça o trabalho a cada um. Excelente, Felipe. E é com esse olhar que Cristo nos olha. Você- Criancinhas espirituais. É como ele nos olha. É como ele nos vê. E vê, e vê o nosso íntimo, e vê tudo. Vê tudo. Até o que nós não conseguimos ver em nós mesmos, ele vê. E até o que gostaríamos de ocultar em nós mesmos. Ele vê.
aquilo que às vezes a gente quer esconder, ele vê. E ele olha não com julgamento, mas com o olhar do amor que vê que, de alguma forma, nós vamos superar isso. Né? Temos condições de superar isso, de nos tornarmos melhores. Isso, muito linda essa mensagem. Olha só, então nós vamos para a segunda parte, e diz: divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. Então, nós vimos aquele primeiro filmezinho, né? Que tem os pastores ali, tranquilamente, cuidando do seu rebanho. Vem o anjo, eles se assustam, tem aquele choque com a notícia. Depois tem aquela visão maravilhosa, aquele espetáculo celestial de louvor a Deus, aquele cântico e toda aquela mensagem. E eles decidem, os anjos se afastam, eles tomam a decisão e vão lá e vêm e saem a divulgar. Ora, achei tão bonito quando eu li nos comentários bíblicos lá do NetSearch, vários comentaristas dizendo: os pastores foram os primeiros divulgadores do evangelho, os primeiros evangelistas. Por quê? Porque eles saíram a divulgar a boa nova. Foram eles os primeiros. Alguém recomendou que eles fizessem isso? Não. Mas isso não é para ficar guardado conosco. A alegria, o contentamento, a noção do que estava acontecendo ali, do que tinha acontecendo, do que viria, o que representa a vida do Messias para eles que eles tanto esperavam. Eles sabiam tudo o que ia acontecer? Não, mas eles sentiram a importância. E aí, Felipe, eu encontrei aqui uma mensagem que é para a gente perceber o entusiasmo desses pastores, né? Porque é uma mensagem de Emmanuel que está no livro Roteiro, tá? E é o número 14 também. Evangelho e Alegria. Olha que bonito. Evangelho e Alegria. Quem quiser procurar aí no telefone, né, de Emmanuel e tudo para acompanhar, nós não vamos ler toda, não. Mas vamos ler até o item 7, parágrafo 7. E Emmanuel diz assim: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Emmanuel diz que não pode pensar assim. Não é justo pensar assim. Aí ele diz: indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias. Muitas vezes isso nos foi passado, né, em alguma vez, em algum contato por alguns sacerdotes, com certas etiquetas de culto exterior. Mas o cristianismo, ele está falando do puro cristianismo. Em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Então, ele está dizendo que o Evangelho. Olha, o que os pastores foram contar é só alegria. Eles, como os primeiros evangelistas, pura alegria. E ele fala mais. Aí ele conta a historinha que a gente está estudando aqui. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Aí ele volta um pouco, lá quando o anjo Gabriel visitou Maria e deu a notícia a ela. Aí ele conta: Jesus nasce na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Ó, só alegria. Os tratadores rústicos
Quem são esses tratadores rústicos? Os pastores. São chamados por um emissário espiritual. Quem foi esse emissário espiritual? O anjo que foi dar notícia aos pastores. Repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria. Nós não estudamos isso no versículo? Para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, por um exército angélico que veio, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. E o que acontece a seguir? Começam a reinar o contentamento e a esperança, que foi isso que os pastores foram divulgar, né? O contentamento e a esperança. O contentamento que eles, como nós já vimos em dois estudos anteriores, né, o cair em si, né, essa visão de contentamento e esperança, e saíram para contar a boa nova para todo mundo. Quem quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguém quer comentar alguma coisa sobre se divulgar? Ah, Felipe? Lembrei-me de duas referências cruzadas. A primeira, é quando Jesus diz que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, que o conhecimento que já temos e esse encontro deve ser partilhado, não é? E essa alegria que falavas deve ser partilhada. E a outra é a parábola do semeador, não é? Eis que o semeador saiu a semear. E porquê é que o semeador saiu a semear? Porque ele já compreende que realmente é necessário fazer por si naquilo que diz respeito à divulgação da Boa Nova. E a grande questão que aqui se coloca é como é que é a nossa própria divulgação, né? Porque o Emmanuel diz que a maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação, né? Podemos transpor isto para o Evangelho. A maior caridade que se pode fazer ao Evangelho ou ao Cristo é a sua divulgação. E é como divulgamos, né? Com tristeza ou com alegria, né? Como é que divulgamos? Com firmeza ou vacilantes? É que é com palavras, é com orações, é com palestras, é com passos, é com... Como é que é a nossa divulgação? E o que é que divulgamos, não é? Porque reparem, nós divulgamos tanta coisa, né? Divulgamos o nosso trabalho, né? Divulgamos coisas que a gente gosta, não é? Motivos de interesse. E em relação a Jesus, não é? O que é que divulgamos sobre ele? E uma outra reflexão é: por que é que divulgamos tão pouco, né? Jesus é tão bom, não é? Jesus é maravilhoso para nós, que já compreendemos, já temos esta visão. Estamos a colocar esta visão e a guardá-la só para nós? É porque isto é ao contrário, né? Porque se calhar, se encontrarmos uma fonte de riqueza material, guardamos-la para nós, né? Não queremos divulgar. Mas aqui é ao contrário. Nós encontramos uma riqueza muito grande e ela deve ser partilhada, né? E lembro-me também de quando, na passagem do- da pesca maravilhosa, em que o barco fica cheio de peixe e o Simão Pedro começa a acenar para os outros também para virem, porque a pesca tinha sido muito abundante. O que é isso, não o sentido de partilha, de cooperação
entre os irmãos, né? E é isso, não é? Porque nós já tivemos esse encontro, nós já sabemos como as coisas se processam, então há que sair a divulgar, não é? Sem procurar sermos também pessoas extremistas, não é? Ou facciosas, ou exageradas, mas que a presença de Jesus esteja sempre na nossa vida, não é? Sobretudo até porque nós vamos encontrar irmãos no caminho que realmente estão fragilizados e procuram e estão sedentos, não é? Estão sedentos de carinho e de atenção, porque divulgar Jesus não é fazer uma palestra sobre cristianismo ou sobre espiritismo. Se calhar divulgar Jesus é dar atenção a alguém que precisa, é telefonar a alguém que a gente sabe se calhar está fragilizado, e isso é a verdadeira transformação, não é? São essas pequenas atitudes que também nos fazem divulgar a presença dele em nós. E isso é muito importante, porque é como dizia, não sei se a frase é atribuída a Francisco de Assis, divulgo o Evangelho e, se necessário, utilizo palavras, né? Então é mesmo essa a questão. Divulgar não para querer converter os outros, mas falar do amor do Cristo, né? Porque falar do amor do Cristo é a coisa mais importante, das coisas mais importantes que a gente tem. Portanto, há que, há que fazer esta divulgação, né? E há que, lá está, é necessário que o nosso orgulho baixe para que o Cristo se levante. São necessários que os nossos medos, né, venham para baixo, para quê? Para que o amor que Cristo nos dá transborde de nós próprios. É uma caminhada, né, porque nós ainda temos muito do receio, de julgamento, daquilo que os outros vão dizer, daquilo que os outros vão pensar, de ficarmos prejudicados pela nossa reputação, né? E quando a nossa reputação começa a ser manchada no mundo por causa do Cristo, significa que estamos no bom caminho. Obrigada, Felipe. É isso mesmo. A melhor divulgação são as nossas atitudes. Nossas atitudes fazem toda a propaganda, a nossa transformação, né? Faz toda a propaganda perante aqueles que nós estamos cercando. É bem isso, né? A gente fazer essa divulgação e nós utilizamos a palavra, a fala, mas que emoção vai na nossa fala? O que nós transmitimos no nosso falar? E o nosso falar nem sempre é despejar no outro toda a doutrina, não é isso. Nem sempre. O nosso falar é na medida da necessidade do outro. Essa sensibilidade. Aqueles que têm muita facilidade para fazer isso, para outros já não é tão fácil. Melhor ouvir, né? Mas assim divulgamos. E o que eles foram divulgar, né, Patrícia, é aquilo que está no versículo 11 desse capítulo. Porque nasceu para vós, para todos nós, né, hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, eles foram divulgar isso que disseram a eles, mas que eles puderam comprovar e puderam sentir em seu íntimo todo esse desejo, toda essa emoção e toda essa vontade de divulgar, de compartilhar essa boa nova. Patrícia? Tá bom. Bem-aventurados os que são perseguidos em nome da justiça, né? Que a gente possa
ser esse exemplo que arrasta. E aí tudo isso, né? E é esse momento em que a gente deixa realmente a mensagem entrar nos nossos corações e começar a sair por nós. E aí realmente é, ela vai se chocar, né, com as exigências do mundo, porque o que temos construído para nós, né, nas ilusões do mundo, é muito contrastante com a proposta do Cristo, né? O que você escreveu aqui, Felipe? Eu não vi agora. Ah, não, você não terminou. E aí fica realmente desafiador, né? Para que a gente entre na sintonia, permaneça na sintonia, isso. E quando vos injuriarem por causa do meu nome, exato, que é o complemento. Bem-aventurados sois os que, quando vos injuriarem por causa do meu nome. É isso? Sois vós. Sois vós, Carreguei é aqui no isso. Enter sem querer. Ah, tudo bem. É isso. E que a gente possa ter essa tranquilidade interior, né, que é construída pela fé, né, que vai sendo edificada pela fé lúcida, raciocinada, né? Muitos desses dias eu tenho pensado aqui, desde, né, uns encontros passados aí, que os pastores ainda iam encontrar Jesus, né? O que que eles vão encontrar, o, né? Como ia ser o nosso encontro com Cristo. E aí, sabe que eu consegui responder aquela pergunta que você me fez no ano passado, Felipe? Era tão fácil a resposta, mas eu Qual, não estava qual enxergando. foi? Eu estava ceguinha de tudo, gente. Todo mundo vai lembrar qual foi a pergunta que ele fez para mim aquele dia no encontro aí, presencial. Da onde vinha a minha calma? E eu falei que eu não sabia. Olha como ficou aqui. Tan, 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 tan. Vem do Cristo. Vem de se abrir para a boa nova, né? De compreender e sentir a mensagem e querer viver a mensagem. Essa calma não vem porque eu acordei aquele dia, né? Ou algum dia e falei, você calma. Hum. Ela foi sendo construída, né? Construída. E aí, eu não sei se a Márcia vai ler esse texto ou não, porque ela até já falou da propaganda, né? E claro, nós sempre vamos ser a melhor propaganda, mas também seremos, né, os alvos, porque, como eu falei, a gente está procurando, né, trocar as marcas antigas que ficam ali na nossa consciência, nos puxando, né, tentando puxar o tapete por essas marcas do Cristo, né? É pouco a pouco, é passo a passo. E então a gente vai acabar virando alvo realmente, né? Por estarmos aí muito discrepantes do que construímos até hoje como nossa verdade, né? A verdade da matéria só. Olha só, eu já estava até rindo aqui, né? Porque essa mensagem, ela está baseada no versículo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O Felipe acabou de citar, né? Então, é uma maravilha essa espiritualidade, né? E aí ele fala assim, né? Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros, claro. A gente quer, né, que todos sintam o que nós estamos sentindo, ou entendendo, ou compreendendo, né?
Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-los aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras, né? E os pastores não, eles foram divulgar, como a Márcia falou, né, o que havia sido revelado a eles e o que eles puderam sentir sinceramente porque estiveram na presença do Cristo, sentiram a vibração, né, do Cristo, entraram em sintonia plena com os anjos primeiro e depois estando ali na presença do Cristo, né? Então, eles se entregaram, como nós temos tentado nos entregar e não reclamar colheitas prematuras, né? Porque a gente sabe que tudo vem no seu tempo. Importa sair a semear, importa não colocar né, esconder a nossa candeia, apesar dos receios, né? E aí ele fala, o evangelho está repleto de ensinamentos nesse sentido. Ele diz, claro que a orientação, o esclarecimento, o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas, né? Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades da tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras, pensamentos, as marcas, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. E aí eu diria curando, né, a cegueira plena, né, que a gente ainda abriu um pedacinho do olho, assim, também de vez em quando pisca, cai, assim, fecha, né, esquece. Geralmente quando está em família, fecha, daí cega tudo. Mas enfim, que possamos viver cada vez essa mensagem mais e mais e mais. Obrigada, Patrícia. Olha só, Fábio, já te passo a palavra. É bom ter o comentário de alguém. Tá dando para a gente compreender essas duas partes, como elas se integram no campo? Então, tá bom. Eu quero ver, vamos ouvir o Fábio, tá bom? Obrigada, Fábio. Depois o Felipe. Também. Obrigado. Também é só para deixar aqui um ponto e também porque muito também porque o Filipe falou e também servindo aqui a carapuça no certo sentido de também baixar os nossos níveis de medo e entrando aqui também com algum contributo porque vocês os três são fantásticos e metem um patamar e então há sempre assim um nível de medo da gente não conseguir corresponder à expectativa. E é esse medo que a gente também tem que diminuir. Claro que vai aumentar o nervosismo, vai aumentar os batimentos cardíacos, mas pronto, também é uma coisa que faz parte. E então, pelo pouco que seja, por pouco temos que ir aqui entrando e eu tenho esse querer de também de estar aqui e de ouvir com grande gratidão e grande emoção vocês, mas entrando nem que seja aqui outra vez devagarinho e dar aqui algum contributo. E por acaso fui ver em que tempo conjugal estava aqui o divulgaram e ele está no pretérito mais que perfeito. Então, o que é que eu entendi? Que a palavra ou a divulgação que os pastores fizeram foi uma divulgação mais que perfeita, não é? Fazendo aqui esta analogia. E ainda de encontro ao que a Patrícia pois também falou,
os pastores, e como nós vimos, têm que ser brandos, pacíficos, calmos, não é? Eles falam com o coração, porque são humildes. E é essa calmaria que não pode ser uma pessoa que seja eufórica, não é? Porque se fosse uma eufórica, eles iam divulgar o que viram ou as palavras sobre o que foi dito de forma eufórica e se calhar não era ouvida como devia de ser, as pessoas não escutavam. E a mensagem se calhar não era passada como devia passar. E como isto está tão bem feito e como Deus é perfeito, isto é a perfeição em si. Então eles divulgaram a palavra mais que perfeito, por isso foi a perfeição. E então passou assim a mensagem. E era este o contributo. Obrigado. Nossa, espetacular, né? Muito bom, Fábio. Obrigada. Captou bem o sentido, né, da divulgação. A divulgação que nós. E aí o Fábio, se eu ouvi bem o Fábio falando de que do povo que sabe, e que, bom, eu separei aqui dois parágrafos, duas frasezinhas de Emmanuel, que eu já ia trazer e não é para o encerramento, tem uma outra para o encerramento, que não são de Emmanuel, desculpa, são do Chico Xavier, dele mesmo. Se chama Cooperadores do Evangelho. Ele escreveu isso encarnado ainda, estava aqui encarnado entre nós. E ele diz assim, presta bem atenção, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, do jeito que estivermos, por fora e por dentro de nós mesmos, Jesus nos aceitará na condição de seus cooperadores na obra do Evangelho. Aí ele fala assim, dele, se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente momento eu não teria começado. Então, é isso aí. O depoimento dele, né? Para todos nós. Felipe quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém também que queira, antes de partirmos para o nosso encerramento? Não? Ninguém? Está tudo bem? Está tudo claro? Ficou bem explorado o nosso versículo de hoje? Fábio? Às vezes custa é começar, mas. E ainda te encontro ao que a Márcia acabou de ler. Nós saímos também, e do Chico falar que se fôssemos à espera, não é? Então é isso mesmo, nós não estamos à espera, é como há bocadinho estava a dizer, é tentar sair do nosso confortável, porque vamos achar sempre que nunca é o momento certo, nunca está no momento certo. E se fôssemos todos à espera que disso, nós, se calhar, estávamos todos estagnados. E graças a Deus há sempre alguém que toma a iniciativa ou que tem mais coragem para um coletivo, não é, maior. E como tiveram aqui, por exemplo, estes pastores, e tiveram a coragem de ir para a frente, de divulgar e de espalhar a mensagem, como já tinham dito, serem os primeiros divulgadores de Jesus, não é? E por isso é preciso muito essa coragem, porque se formos porque nós estamos no confortável, então se calhar nunca tomaríamos a iniciativa e nunca o iríamos fazer, não é? Então tenhamos essa capacidade de dar esse passo em frente, como o Filipe diz, avançarmos nesse medo e avançarmos com coragem da fé. É isso mesmo, Rodrigo. Obrigado. Nós que agradecemos. É assim mesmo. É ir com o que nós temos de melhor. É ir com o que nós temos de melhor. É ir divulgar, dar o exemplo que divulgamos com as nossas atitudes. Sim, como a leitura que a Patrícia trouxe. É a melhor propaganda.
É a nossa transformação íntima e que se revela aos que compartilham esses momentos conosco. Muito bom estar aqui. Gente, esse versículo parecia, né, que a primeira vez que eu olhei, eu falei, gente, tem muita coisa isso aqui, olha como tinha muita coisa, tanta coisa da visão espiritual, de como nós vamos despertando essa visão aos poucos, né, e ficarmos atentos para essa visão. E o que chega e a visão e o sentimento, né, como nos impacta a visão e revelar toda essa transformação, deixar divulgar essa transformação para nós e para os outros, né, com as nossas atitudes melhoradas, com os nossos sentimentos, com os nossos cuidados com o próximo, com aqueles que nos cercam. Tudo isso é muito, vamos dizer assim, é apaziguador. Isso traz paz para nós, né? Vamos nos e eu creio que é um sentimento que todos nós temos de estarmos tão distantes da paz no Cristo, porque ainda somos atormentados por essas questões íntimas, mas cada vez que a gente enxerga um pouquinho mais, vê um pouquinho mais, transforma um pouquinho mais, é tão gratificante essa sensação de que nos aproximamos, né? Demos um passinho à frente. Por isso nós estamos aqui. Bom, antes de fazermos, se ninguém tem mais nada, antes de fazermos a nossa prece de encerramento, e já adiantamos na hora, tem uma frasezinha do Chico Xavier, que é uma mensagem dele, que ele coloca assim: Importância do Evangelho, é um título, e é dele também, escrita por ele, quando encarnado aqui entre nós. E ele diz assim: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. O que ele está dizendo? Que o Evangelho é tudo para a nossa evolução espiritual. Assim como o sol. Sem o sol não temos vida física, não teríamos estarmos encarnados aqui. Aí ele diz, creio que a importância do Evangelho de Jesus é semelhante à importância do sol. É tudo para a nossa evolução espiritual. Felipe, por favor. Fizeste-me lembrar de outra frase também, é icónica, diz: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade no mundo. Né? Olhem que bonito. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade no mundo. Então, a doutrina espírita abre-nos uma nova visão sobre o Evangelho e dá-nos, né, uma nova perspectiva de vida. Portanto, ide e erai. Muito bem. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? E de gratidão, né? Como sempre, pelo nosso estudo. Vou ver se alguém se candidata. Ninguém quer? Ninguém quer fazer? Bom, então eu faço eu mesmo. Então, vamos fechar os nossos olhinhos para o exterior e olharmos para dentro. E assim, com muita gratidão em nossos corações. Todas as mensagens, todos os esclarecimentos que nos alcançaram aqui hoje, nesse estudo, sempre cercado de muita luz, de muita iluminação espiritual,
que cada coração contribui com suas melhores vibrações, esses sentimentos de gratidão e de essa vontade, esse entusiasmo de seguir adiante, divulgando através de nós mesmos tudo o que nós temos visto e aprendido nesses encontros e em outros, e nos quais temos o privilégio de receber tamanhas iluminações, tamanhos esclarecimentos do alto. Com muita gratidão, pedimos permissão aos espíritos que nos assistiram no estudo de hoje para darmos por encerrado o nosso MEP desta semana. Que assim seja. Muito obrigada.